foco no discurso do presidente Jair Bolsonaro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, se manifestou sobre as falas de Bolsonaro durante os atos de 7 de setembro. Para o ministro, a democracia só não tem lugar para quem pretenda destruí-la. Barroso elevou o tom e reiterou que nunca foram apresentadas provas que indicariam fraude na eleição de 2018. Vamos ouvir. O extremismo tem se valido de campanhas de ódio, de campanhas de desinformação, de meias-verdades e teorias conspiratórias que visam a enfraquecer os fundamentos da democracia representativa. E por aqui não faltou quem pregasse a invasão do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. E por fim, o autoritarismo, que é esse fenômeno que sempre assombrou o nosso continente. E uma das manifestações do autoritarismo pelo mundo afora é a tentativa de desacreditar o processo eleitoral e as instituições eleitorais para, em caso de derrota, poder alegar fraude e deslegitimar o vencedor. Muito bem, tá a fala do ministro Luiz Roberto Barroso. Vou passar a bola para o nosso Jorge Serrão, justamente no sentido de entender, né, agora. Obviamente que essa fala do Luiz Roberto Barroso foi antes dessa nota, mas eu quero também ouvir seu comentário, Serrão. Pois é, antes da nota, agora vem a nota, tudo que Barroso falou, ele foi absolutamente atropelado pela realidade. Por isso que a política não pode ser feita com fígado e nem com a presunção intelectualoide. Ela tem que ser feita com sensatez, com sabedoria e equilíbrio. E um detalhe que eu tenho lembrado desde cedo: políticos fazem política. Ministros do Supremo Tribunal Federal, como magistrados, não têm de fazer esse tipo de declaração política. Aquele discurso de ontem do presidente do Tribunal do Superior Tribunal do nosso Supremo Tribunal Federal, foi catastrófico. Aquilo ali era discurso digno para prefeito de Sucupira e não para quem comanda um órgão do judiciário, quem comanda a Corte Constitucional do Brasil. Então, é hora, o Supremo tem que fazer uma revisão de consciência e parar de fazer ativismo político, parar de judicializar ou ser conivente com a perigosa judicialização da política. A política não é feita em tapetão de tribunal. A política tem que ser feita no diálogo franco, livre e aberto, com concordância e discordância, para chegar ao consenso ou não. Mas tudo tem que ser feito às claras e não nos subterrâneos do poder, como acontece no Brasil. Então, os ministros do Supremo, depois desse recuo de Bolsonaro, eles precisam recuar 13 vezes mais que o presidente da República. Agora, Constantino, o presidente recuou. Eu não vejo motivos agora para os ministros terem um discurso mais firme, né? Será que as coisas no Brasil vão se acalmar? Como é que você vê? Paulo, eu acho que isso é wishful thinking, né? É sempre a postura típica dos progressistas, democratas, tucanos, na geopolítica soft power, né? Vamos chamar para um chá das 5, mostrar boa intenção. Eu prefiro mais o estilo do Churchill, né? Quer dizer que o apaziguamento nessas condições pode ser você negociar com um tigre com a sua boca cabeça dentro da boca dele, né? Então, assim, se o presidente mostrou fraqueza e não há um acordão, né? Por que os ministros do Supremo iriam recuar? Por crise de consciência? Porque são, de fato, grandes patriotas democratas, tolerantes? Ah, conta outra, né? Então, até o Lira também já está recuando do que disse, né? Disse que decisão inconstitucional não se cumpre e agora já disse que foi mal interpretado na sua fala mais cedo. Está todo mundo arregando, pelo visto, né? Olha só, o ministro Luiz Roberto Barroso, que chamou o presidente de farsante hoje, ele resumiu assim essa fala dele que a gente acabou de ouvir. Urnas eletrônicas são seguras, eleições são auditáveis, Congresso rejeitou o voto impresso, democracia não tem lugar para quem queira destruí-la. Eu provoquei lá na página dele, né, com as seguintes perguntas e comentários. Primeiro,
Quem tem que achar as urnas seguras é o eleitor. Pesquisas apontam que não acha. Segundo, urnas são auditáveis, diga isso para os tucanos, que tentaram fazer uma auditoria com especialistas e não conseguiram. Terceiro, o Congresso rejeitou, bem, houve ingerência e pressão indevida do Supremo no Legislativo, além de que o Legislativo já tinha aprovado uma lei de autoria do então deputado Bolsonaro, que foi aprovada com folga e o Supremo derrubou como inconstitucional. E, por fim, concordo que na democracia não tem muito lugar para quem quer destruí-la, apesar de eu ser um liberal de fato e entender que mesmo quem ataca a democracia tem que ter liberdade de expressão. Mas eu pergunto, eu discordo do ministro de onde ele acha que vem a ameaça, eu acho que vem de outro lugar e que talvez ele poderia encontrar o suspeito na hora de escovar os dentes ou pentear o cabelo, mas a questão é outra. Eu pergunto se eles vão levar adiante, então, esse tipo de postura e perseguição, né, e censura aos comunistas. A esquerda que flerta com Venezuela, Cuba, China. Está cheio de senador e deputado aí elogiando o regime chinês. Cheio. Né? Pessoas pedindo revolução e ditadura do proletário, naquela manifestação que aquela emissora lá chamava de um ato democrático, enquanto que chamava os milhões de patriotas na rua de golpistas, de antidemocráticos. Então, a fala do Luiz Roberto Barroso é lamentável, assim como a do Fux, um dia antes, e esses ministros precisam parar de agir como políticos. Mas eu duvido muito que isso aconteça. Bruna Torlai, o que muda depois dessa nota do presidente da República? O presidente da República deu o exemplo, né, de sacrifício e de real patriotismo. Eu, contudo, duvido que esse exemplo será seguido por aqueles que deveriam dar o exemplo do que é ser um juiz e, na verdade, se comportam como advogados. O Barroso faz um discurso todo retórico, todo floreado, ele que tem aí o seu talento de advogado e, pela segunda vez na mesma semana, dá mais uma prova de que a corte do mais alto tribunal do Brasil é apenas uma corte política. Quando a gente tem uma corte política, a democracia está em risco. Está em risco de não existir, de não funcionar. Porque se o judiciário não tem, de fato, independência, e sendo uma corte política, o que eles têm? Partido tomado. Vamos lembrar o que é um juiz? O juiz é aquela figura que está no meio, e aí você tem um partido tomado aqui, um partido tomado aqui, ele vai justamente moderar. Né? O juiz não é aquele que tem um partido tomado. Se ele tem um partido tomado, ele faz com que o sistema todo penda para um lado, e aí a democracia se torna inviável. Então, assim como Constantino, eu acho que se ele pensa, o Barroso, que quem não colabora muito para que a democracia ocorra não deve ficar nela, ele deve ver aí se o seu passaporte está válido ou rever, no mínimo, as suas atitudes. Porque um juiz do Supremo Tribunal Federal, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ter comportamento de advogado e usar talentozinho retórico para escrever cartinha, mostrando aí para os seus aliados políticos que ele está fiel à agenda, usando vocabulário de agenda, frase feita de agenda, slogan globalista, pelo amor de Deus, um juiz que se comporta assim não tem um pingo de autorrespeito. Então, felizmente, aí a gente tem um presidente da República que está dando um exemplo do que é ser uma figura de Estado. Muito bem, são 5 horas e 42 minutos, a gente vai para mais um rápido intervalo comercial.